Então eu quero convidá-los nesse momento para nós abrirmos a palavra do Senhor, que está registrada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o registro do evangelista Mateus, no capítulo 4, e nós vamos ler apenas o verso de número 17. Eu vou convidar os irmãos, mesmo assentados, para nós lermos em uma só voz. Nosso irmão vai projetar aqui, então nós podemos ler, né? Se houver alguma tradução diferente, nós podemos ler aqui no Data Show, que aí a gente lê uma tradução só, tá bom? Então, apenas um versículo da Palavra de Deus. Nosso objetivo hoje, aqui essa noite, é meditar sobre o arrependimento. Então vamos lá, vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra do Senhor: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos ler mais uma vez? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse rico privilégio de podermos estar na Tua presença nesse momento, ó Pai. Suplicamos a Tua iluminação, a Tua graça, ao mesmo tempo, ó Pai, que declaramos a dependência total de Ti. Sabemos que tudo, ó Pai, que nós fizermos aqui, só pode ter algum proveito, só pode ser bom se houver a Tua intervenção sobrenatural. Por isso, ó Pai, nós entregamos nas Tuas mãos essa dependência, esse momento, para que o Teu Espírito possa agir livremente no nosso meio, fazendo com que a Tua mensagem seja ouvida e entendida por todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amados, que tema interessante, né? Ainda que um tema bastante recorrente, um tema que nós temos costume de falar bastante. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas os irmãos não precisam responder em voz alta e nem gesticulando, né? Os irmãos vão responder no seu íntimo. E eu gostaria de perguntar assim, olha, como a gente tem aqui muitos que são bem mais novos, né? Eu vou pegar assim uma idade de 15 anos. Vamos imaginar aqui que nós pudéssemos voltar no tempo que nós tínhamos 15 anos de idade. E eu perguntaria assim, será que você mudaria alguma coisa que você fez dos seus 15 anos para cá? Será que você se arrependeria de alguma coisa que você fez desse período para cá? Então eu creio que dificilmente alguém poderia dizer que não se arrepende de nada do que fez, né? De alguma atitude ou de algum procedimento, ou até mesmo de um rumo, né? Que poderia ser bastante diferente, né? Eu trago muita memória a minha época do quartel, né? Que a gente... Hoje, os nossos jovens, quase que eles não estão mais servindo às Forças Armadas, né? É um número, parece que, de contingente bem reduzido. Então, na maioria das vezes, aqueles que não querem servir conseguem não servir às Forças Armadas. Mas na nossa época o negócio era muito diferente, né? Na nossa época, dificilmente alguém sobrava, né? Era uma novidade muito grande quando alguém se apresentava nas Forças Armadas e depois voltava dizendo que sobrou. Era muito difícil isso acontecer. E era uma época que o jovem,
quando ele entra lá nas Forças Armadas, parece que ele se sente o super-homem, né? Eu falo isso tirando por mim mesmo, né? Então, se eu for olhar daquela época, eu mudaria muitas coisas que eu fiz naquela época, né? Em outras palavras, como é o nosso tema, eu me arrependeria de muitas coisas que eu fiz naquela época que eu não faria. Mas é interessante que talvez eu falando assim, aí as pessoas podiam pensar assim, olha, o pastor deve ter feito muita coisa ruim, né? Irmãos, junto com toda a turma em que a gente convivia, eu ainda conseguia me destacar como uma pessoa boa, por incrível que pareça. Então, por mais ruim que eu fui, e por mais de coisas erradas que eu fiz naquele período, tinha pessoas que faziam coisas muito piores, né? Eu me lembro de uma ocasião que nós estávamos de serviço lá na Central do Brasil, naquele quartel-general que tem lá, né? Do Comando do Leste, e a gente tirava um plantão ali, era 30 soldados, e é interessante que aconteceu na frente do quartel uma briga de casal, e do nada assim o homem puxou de uma faca para poder matar a mulher na frente do quartel, irmãos, uma coisa de doido. E o tenente, que era o nosso comandante, que comandava a nossa guarnição daquele dia, era o oficial de dia, ele estava muito próximo, então quando ele viu, ele não chamou ninguém, ele foi o primeiro a ir. E quando ele foi, que os soldados correram atrás para apoiar ele naquilo que ele ia fazer, que ele segurou a mão do homem que estava com aquela faca, ele segurou a mão, o homem com a outra mão deu um soco, irmãos, no meio do rosto do tenente. Aí eu diria assim, ele assinou a sentença de morte, né, irmão? Assinou a sentença de morte. Foi uma coisa muito horrível. Eles levaram ele lá para dentro e depois o tenente mandou fazer fila, quem queria bater nele. Eu, por incrível que pareça, eu fui o único que não dei um tapa nele, irmãos. Então, por isso que eu estou falando que no meio de tanta coisa ruim que os outros faziam, eu ainda era tido como bom, né? E às vezes até discriminado. Mas você não vai bater, o cara fez isso, fez aquilo. Não, eu não vou fazer isso, não. E quando foi chamado, porque quando a gente prendia alguém que estava fazendo alguma coisa errada ali, depois a gente ligava para a polícia militar e eles iam lá buscar. E quando o carro da polícia militar chegou lá para buscar, eles falaram para o tenente assim, tenente, a gente não vai levar ele não, porque vocês machucaram muito ele, não dá nem para a gente levar esse camarada, o senhor dá o jeito do senhor aí. Então foi um problema sério. Aí o que acontece? Aquele tenente, quando ele foi processado, porque ninguém pode fazer isso com ninguém, ainda que o outro estava errado, o que ocorreu lá naquele dia? O próprio pessoal que ajudou a bater foi ser a testemunha de defesa do tenente. Deu alguma coisa para o tenente? Não deu. Deu nada para ele. Um monte de testemunha que ele teve a favor dele. Ficou o dito pelo no dito, acabou por ali mesmo. Então eu fico imaginando isso. Será que depois o tenente e aqueles colegas se arrependeram disso que eles fizeram? Então, o nosso tema aqui é esse, arrependimento. Não é, aquilo não é um motivo de ninguém se orgulhar, né? Uma coisa é você prender uma pessoa que está fazendo algo de errado, é você, como policial, como militar, você se envolver numa troca de tiro e você vir a matar a pessoa, é totalmente diferente daquilo que aconteceu ali. Então, por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque aí, assim como eu participei, como eu estava perto, imagino se você já presenciou alguma coisa do tipo e se você repudiou, ainda que a sua autoridade ali fosse mínima, mas que a sua atitude que você teve diante daquela situação levou a uma reflexão para os demais que estavam errados. Então, o que acontece? Quando Jesus, ele começa aqui
para dizer essa palavra, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento, ele precisa vir a partir de uma coisa errada que você fez. Mas para você saber que você fez uma coisa errada, é preciso de você buscar o fundamento daquilo que ocorreu, para você saber verdadeiramente se está certo ou se está errado. Sábado agora, nós fomos participar de uma formatura lá na Defesa Civil, até levei a Marlene comigo, e foi muito interessante quando o nosso comandante lá falou assim: pessoal, vamos fazer um ensaio, porque esse ano, no dia 25 de agosto, nós vamos participar do desfile de Caxias. E eu estou querendo levar o grupamento para poder desfilar junto com o pessoal que vai desfilar lá. E aí foi muito interessante que foi feito vários grupamentos, né? Grupamento do pessoal que está fazendo bombeiro civil, o grupamento dos adolescentes, o grupamento dos capelães, que tinha 30 e poucos capelães lá, entre homens e mulheres. Então tinha vários grupos. E aí, o que acontece? Ele colocou os monitores, o pessoal que já está mais treinado com a Ordem Unida, para ir na frente, para todos os demais seguir o cadenciamento, né? A gente costuma falar que na Ordem Unida, o que acontece? Por que a Ordem é unida? Um dá o comando, e os demais têm que fazer exatamente aquilo que aquele que está no comando diz para fazer. Só que existe uma passada. E o que acontece? Quando você está desfilando com uma banda de música, normalmente você firma a cadência do pé esquerdo quando o bumbo bate. Então, dificilmente você erra a cadência, você tem que ir naquela esquerda, direita. Quando a gente vê na televisão, ou quando a gente está assistindo desfile, a gente vê que realmente o pessoal levanta a perna juntinha, que eles estão batendo aquela cadência. E quando é numa situação igual aquela que não tem banda de música, não tem nada, o que acontece? Os monitores que estão lá na frente puxam a passada certa, mas para nós que estávamos atrás dos adolescentes, que eles chamam dos teen, né? Aí o que acontece? Eles começaram a acelerar muito o passo, e o passo deles saía, aí começava quando um batia o pé esquerdo, o outro estava batendo o pé direito. Então a cadência saía totalmente fora do lugar, né? E aí o comandante que estava por fora falou assim: vocês se perderam na passada, está tudo errado. É esquerda, direita, esquerda, direita. Aí para você ver que está errado e fazer o certo, você precisa então buscar o fundamento de onde está a cadência. Olha, a cadência está lá na frente, cara, você não pode errar, quem está na minha frente não pode errar, porque se ele errar, ele vai me induzir a errar junto com ele. Então, é um erro em cadeias. O primeiro começa certo, mas se aquele que vem atrás errar, vai errando todo mundo, quando chega lá atrás já virou uma bagunça só. Então, o que acontece? Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque Israel, como o povo da promessa, o povo de Deus, eles eram muito bem organizadinhos. Quando eles saíram do Egito, então eles estavam completinho ali, aquele grupamento, né? Quando eles tiveram os seus reis, também eles estavam ali, né? Eles tinham um rei, né? Começou lá com Saul, com Davi, com Salomão, mas depois que saiu de Salomão, houve aquela famosa divisão que nós vimos. Então, o texto que nós estamos vendo aqui fala exatamente, o verso número 13, ele diz assim: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali. Essas duas terras aqui, de Zebulon e Naphtali, ficavam exatamente ao norte de Israel. Esse norte de Israel aqui foi exatamente o lugar que mais o pessoal se perdeu. O povo de Israel, que estava totalmente misturados, e já podia ser considerado
até mesmo gentios, porque eles estavam totalmente fora do propósito, foram os primeiros aí a serem conquistados, aí para o exílio, essas coisas todas. Então, eles se perderam totalmente, ou seja, a sua geração estava totalmente mista, estava totalmente misturada. Então, os costumes que foram ensinados para o povo de Israel lá atrás, é como se fosse essa fileira que eu falei aqui. Os monitores estão lá na frente com o passo certo e eles estão aqui atrás com a passada totalmente errada, fora de ordem por completo. E aí, foi exatamente neste lugar que Jesus começou o seu ministério terreno. A gente vai observar no capítulo de número 3, que a pregação de João Batista começou dessa mesma forma. Ele diz aqui, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha, o precursor de Jesus, ele já veio na frente dizendo, e quando algumas pessoas começaram a se apresentar para se batizar, João Batista ainda chamou a atenção deles, dizendo assim, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura? De onde vocês tiraram essa ideia de vir ser batizado para o arrependimento? Então João Batista queria entender, João Batista queria conhecer se eles estavam realmente firmados no contexto, no conhecimento das coisas passadas, de onde eles se afastaram, ou se eles estavam tão somente querendo salvar a sua pele. É o que muitas vezes hoje a gente fala e sexta-feira aqui na Devocional do Jovem falou muito sobre isso, sobre as mensagens que são confissões positivas, as frases de efeitos, essas coisas que as pessoas buscam a igreja só para alcançar essas coisas. Não, vou lá para a igreja, para hoje a gente... Deus iluminar o nosso caminho para a gente conseguir isso, conseguir aquilo outro, mas muitas vezes passa muito longe da mente da pessoa de que ele precisa vir para a igreja para poder adorar, para poder cultuar, para poder exaltar esse Deus magnífico, Criador do céu e da terra, o único capaz de perdoar o pecado, o único capaz de conceder uma vida eterna e feliz. Então as pessoas fogem desse propósito e o que acontece? Aí ficam com uma ideia totalmente perdida da realidade. Então Jesus, ele chega naquele lugar onde existia a maior nebulosidade. Ele chega a dizer, no verso 16, o evangelista registra assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu uma luz. Então, irmãos, eles estavam totalmente perdidos. E quando Jesus aparece, trazendo essa mensagem das boas novas, confirmando a palavra de João Batista que era necessário o arrependimento, aí nós começamos a perceber que realmente nós podemos errar, mas nós precisamos buscar o fundamento daquela nossa atitude para poder sabermos o que é certo e o que é errado. Porque a partir do momento que eu entender que o meu posicionamento, que aquilo que eu pretendo fazer está errado, eu preciso me arrepender. E é interessante que quando a gente olha nas mídias sociais ou até mesmo na televisão aberta, as pessoas famosas, quando são entrevistadas, você fala assim: ô fulano, você se arrepende de ter feito isso? Não, absolutamente não me arrependo de nada do que eu fiz, né? Então, por quê? Porque ele está pautado exatamente no seu próprio ego e não tem nada que possa balizar, né? Ou servir de norte para que ele entenda se aquilo estava certo ou estava errado. Então, e é muito interessante
essa sequência de estudo que a gente está dando, que tem como o título geral, para viver como cristão, é exatamente que a gente está extraindo da Bíblia vários comportamentos e várias atitudes que um cristão precisa ter, tanto homem quanto mulher, ou criança. Então, por que isso? Porque se nós não estivermos fazendo dentro vamos dizer assim, dessa recomendação bíblica, então nós podemos estar incorrendo em alguns erros. E aí o que acontece? Pastor, nós vamos ser perfeitos? Não, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós não vamos ser perfeitos, mas nós podemos errar bem menos, e podemos reconhecer bem mais aquilo que nós estamos errado e buscar consertar, porque esse é o arrependimento. Essa é a melhor forma que nós temos para ter uma aproximação de Deus, é através do reconhecimento do nosso erro, da nossa imperfeição, do nosso arrependimento e de buscarmos ao Senhor, porque Ele sim vai fazer todos nós prosperar naquilo que é o seu propósito. E é interessante que logo em seguida tem a vocação de alguns discípulos aqui, e quando Jesus ele vai passando perto do mar, né, o caminho do mar, ele encontra Pedro e André, e Jesus ele não faz um convite, né? Assim como quem diz, olha, qual o seu nome? Pedro? E você, André? Olha, vocês querem vir comigo? Eu estou aqui fazendo um propósito aqui, eu estou restaurando aqui a casa de Israel, estou trazendo uma mensagem de salvação, você gostaria de vir comigo? O evangelista Mateus não disse isso não, ele diz assim, vinde. Então ele dá logo uma ordem, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E ele prosseguiu chamou ainda Tiago, filho de Zebedeu, chamou João, né, seu irmão, e ele continuou montando o seu ministério apostólico. E é interessante que nenhum daqueles que Jesus chamou com essa autoridade, que o chamado de Jesus aqui é um chamado eficaz, é uma convocação, é uma eleição aqui, nenhum deles disseram que não iriam. Todos eles obedeceram e foram. E aí, onde eu quero chegar aqui, irmãos? Que todos vocês que estão aqui estão sendo chamados. Estão sendo chamados para poder somar nessa obra redentora e nessa obra salvadora de toda a humanidade. Irmãos, que coisa interessante, nós temos na nossa sociedade tantas pessoas com tanta inteligência, irmãos, as pessoas que são capazes, eu fico imaginando aqui a sabedoria e a estratégia que uma pessoa precisa ter para dominar esse mundo das informáticas, né? Às vezes, algumas coisas que eu não estou conseguindo fazer, às vezes eu peço ajuda aos mais jovens, aqui da igreja mesmo. Já pedi ajuda a alguns irmãos aqui, alguns jovens, e eles chegam com uma facilidade tão grande. Lá em casa, às vezes, quando eu vou falar com a Ana Paula alguma coisa, é tão rápido para ela, que ela não dá tempo nem de eu aprender. Isso é assim, e já resolveu o negócio, não dá tempo nem de eu aprender. Então, a gente fica imaginando isso, se esse conhecimento, e se essa inteligência que a sociedade tem hoje é tão grande, por que eles não conseguem entender essa palavra, essa mensagem, irmãos? Prestou atenção no mistério aí, irmãos? Esse é que é o mistério. Sabe por quê? Porque esse aqui não é um intelecto humano, irmãos. Não é a inteligência humana que determina essa sabedoria, esse entendimento. Esse chamado eficaz, ele vem do Espírito de Deus. Então eu preciso ter a humildade de me prostrar diante de Deus, para que eu possa entender. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como é que eu sou. Eu sou desse jeito.
Mas eu preciso mudar alguma coisa? Me dá sabedoria, me dá entendimento para que eu possa voltar atrás. Irmão, nós não somos reis. A palavra do rei não podia voltar atrás. Dizer que está arrependido de alguma coisa errada que você fez, isso não é demérito para ninguém, muito pelo contrário. Isso aí é um fator super positivo. E é por isso que nós temos um momento de confissão de pecado, todos os cultos, para que nós possamos reconhecer que estamos errados e possamos fazer aquilo que é certo. Nós estávamos participando lá, ajudando a ministração do curso de capelania, e aí irmãos, aqui eu estou me incluindo no meio, tá? O povo mais difícil que tem para a gente lidar é o povo crente, não é? Irmãos, a sociedade é difícil, mas o povo crente é muito difícil, irmão. Nós, ministrando o curso lá, uma das primeiras falas que nós tivemos a oportunidade de falar foi dizer assim: irmãos, olha, a gente tem aqui irmãos de todas as denominações. E quando vocês estiverem na igreja de vocês, eu estiver na minha, eu vou ensinar a doutrina da minha igreja, vocês vão ensinar a doutrina da igreja de vocês. Mas aqui, nós estamos aqui para aprender um procedimento que é um protocolo da capelania pós-desastre e que precisa ser praticado por todos nós. Então, isso aqui não é uma doutrina de uma denominação, mas isso aqui é um protocolo que precisa ser cumprido. Parece que não tem dificuldade nenhuma até aí, né? Outra coisa, olha, a gente sai daqui num grupamento igual nós fomos para Petrópolis, naquele acidente. E sai daqui, vamos dizer, junto com o grupamento, 5 ou 6 capelães, seja homem ou seja mulher. Quando nós chegarmos lá, nós não podemos agir por conta própria e fazer nada que não seja dentro do comando, dentro da autoridade daquele que está a comando daquele grupamento. Quando nós chegarmos lá, ainda que você tenha vontade de fazer alguma coisa, mas se não foi determinado você fazer aquilo, você não pode fazer. Você tem que estar dentro do contexto, ou seja, você tem que obedecer. É a palavra mais difícil que tem, você tem que obedecer. E aí sabe o que acontece? Quando a gente vai fazer a simulação, depois de orientar, de ensinar tudo, a gente vai fazer um simulado, para poder ver como que as pessoas vão reagir. No simulado, as pessoas já demonstram que não vão obedecer. Eles já fazem tudo errado, e quando alguém vai chamar a atenção, colocar no ponto certo, as pessoas não querem reconhecer, porque eles acham que sabem. Não, eu sei, né? Depois que pega o diploma, pega uma carteirinha, já acha que pode tudo. Foi tão interessante que ontem, ele disse assim, na hora que a gente estava fazendo a formatura, para quem entende um pouquinho de ordem unida sabe que a gente alinha sempre pela esquerda. Aí, o primeiro está aqui na esquerda, o da direita aqui, ele vai ter que esticar esse braço dele, vai alinhar com esse aqui, a distância de um braço. Aquele que está atrás, vai colocar o braço para frente para ficar com a distância de um braço, e aí essa distância é padrão. Tanto para a turma que vai para lá, como a turma que vem para cá. E aí uma pessoa, o primeiro estava aqui, o outro estava aqui. Aí foi orientado para ele: olha, abre o teu braço esquerdo, que o teu braço esquerdo tem que bater na ponta do ombro dele. Não, tá certo, eu sou a base porque eu sou o primeiro, os outros ficam atrás de mim, a fila fica certa. Olha, irmão. Então o camarada não sabe e não quer aprender. Então, eu estou falando de crente aqui, tá, irmãos? Por isso que eu falei que crente é difícil. O crente, ele é muito complicado. Porque, por mais que a gente ensina a Bíblia, as pessoas ignoram o ensinamento da Bíblia. O povo de Israel errou e errou muito por conta dessas coisas. Por quê? Porque a eles era anunciado como é que deveria fazer, mas eles não obedeciam. E aí então, chegaram onde chegaram. Mas Deus, que é misericordioso, é amoroso, Deus faz resplandecer essa luz, né?
O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus. E esse mesmo Jesus, irmãos, que iniciou seu ministério aqui no primeiro século, seu ministério terreno, ele continua hoje, convidando você a arrependei-vos, porque está próximo do reino dos céus. Nosso adjunto litúrgico aqui, presbítero Manuel, ele falou assim: nós não sabemos, irmãos, o nosso tempo, nós não sabemos nem se nós vamos chegar em casa hoje. Só quem sabe isso é Deus. E é assim, irmãos. Então a gente não sabe, mas nós precisamos estar firme na presença de Deus e obedecer. Não é aquilo que o pastor diz, não é aquilo que o presbítero diz, ou o diácono, seja lá quem for, mas é o que a palavra de Deus diz. Às vezes, as pessoas têm os seus pressupostos tão fortes que nós podemos falar tudo que precisa ser dito, mas o pressuposto da pessoa não deixa que ele ouça, não deixa que aquilo entre na sua mente. E nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo que está fora da conformidade da palavra de Deus, pedir perdão a Deus e seguir em frente, unidos uns aos outros, porque, como eu disse aqui na Ordem Unida, quando a gente olha aquele grupamento levantando a perna juntinho, esquerda, direita, que é tão bonito a gente ver, a gente precisa ver o povo de Deus caminhar de mãos dadas para pregar esse evangelho que salva, que cura e que liberta o homem do poder das trevas e da escuridão. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe.